dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, na Jaguaré, São Paulo, e tenho compartilhado com vocês toda manhã um salmo, e hoje é o Salmo 50, que diz o seguinte: Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará, diante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da sua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal das selvas e limárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tiver fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Mas eu te erguirei em sua ordem, e tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isso, vós que vos esqueceis do Deus, para que vos faça em pedaço, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Esse é um salmo de Asaf, um dos cantores do templo, e ele fala sobre o dia do concerto, o dia não do concerto, mas o dia do julgamento, do juízo. Porque quase sempre os cristãos não gostam muito desse tema, porque diz respeito às nossas próprias atitudes. E aqui fala de atitudes daqueles que estão debaixo de uma aliança, debaixo de um concerto. Obviamente que aqui ele está falando daquele concerto, do antigo concerto que foi feito com sangue de carneiros e de bodes. Porque era assim que se resolvia os problemas de pecado. Você ia lá, oferecia um carneiro, oferecia um bode, oferecia dependendo das suas condições sociais, você oferecia um determinado animal para poder ver conserto. E ele diz assim: olha, eu vou naquele dia colocar em ordem as coisas que você tem praticado contra mim. E quando ele fala aqui do ímpio, mas ao ímpio diz Deus, quase sempre a gente pensa que o ímpio é aquela pessoa estranha, aquela pessoa lá fora, que não conhece a Deus, nem pratica Deus. Não, quase sempre os salmistas vão tratar o ímpio como alguém de dentro. Alguém que diz professar a Deus, mas suas atitudes estão distantes. E Deus aqui pega duas testemunhas que ele tratou com Israel lá atrás. Lá em Deuteronômio 30, ele diz assim: o céu e a terra estão como testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz que aqui que ele vai chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. E o seu povo somos nós todos. Se aquele sacrifício, aquele concerto, aquela aliança foi com a mediação de sangue de bodes e de carneiros, e por isso Deus vai arguir até os mínimos detalhes, porque ele fala assim: olha, quem fala do seu irmão, quem fala contra o seu próximo, quem pragueja um contra o outro, se aquele sacrifício, aquela aliança com base em sangue de bodes e carneiros vai produzir um efeito de julgamento como esse, imagine quem não está debaixo do concerto do sangue de Jesus Cristo e continua praticando as mesmas coisas ou fazendo as coisas que o texto condena. Então parece que a Bíblia diz que quem muito é dado, muito será exigido. E quase sempre os cristãos pensam que Deus vai pesar mais a sua mão contra os judeus do que contra os cristãos. Mas se for pensar bem sobre
a qualidade do conserto que nós temos, que é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e continuamos praticando as coisas que a Bíblia condena, talvez não seja essa a comparação ideal. Nós precisamos parar e verificar quais são as nossas decisões e nossa disposição de honrar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas motivações. E esse salmo fala sobre isso. Olha, aquele dia ele vai colocar em ordem, diz assim, né? Essas coisas, eu pensavas que eu era tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Eu chamo esse dia como o dia do telão, numa alusão àquilo que a gente conhece sobre julgamento. Você chega, um telão aparece e essa aqui é a tua vida. E aquilo parece que os detalhes são mínimos, até falar mal um do outro vai parecer lá. E a gente não consegue perceber que Deus está prestando atenção nos mínimos detalhes da nossa vida. Se um fio de cabelo faz sentido contar, se uma lágrima faz sentido anotar, imagine nossas palavras e nossas atitudes. Que você possa buscar o Senhor, possa servir ao Senhor e dizer a cada dia, Deus, transforma a minha vida, muda meu coração. Faz-me mais do que servir ao Senhor com sacrifícios, ou seja lá o que for, com outras atitudes, e a igreja, servir ao Senhor com um coração puro, limpo. É isso que eu te convido nessa manhã. Deus te abençoe e te guarde nesse dia.